Olá, muito boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de pedir a todos vocês que tomem seus assentos. Vamos dar prosseguimento à nossa cerimônia. Sejam todos bem-vindos ao Encontro Nacional da Indústria 2012, uma realização da Confederação Nacional da Indústria, CNI. O ENAI é um evento promovido anualmente pela CNI e esta é a sua 7ª edição. O objetivo deste encontro é trazer para a pauta de discussão grandes temas de interesses da indústria e também propor ações que venham favorecer o ambiente de negócio e a competitividade nacional, com a participação ativa da base representativa do setor produtivo. O evento conta com representantes das 27 federações estaduais da indústria e de seus sindicatos, das associações setoriais da indústria, de empresas industriais, além de entidades governamentais, acadêmicas, entre outras interessadas nos rumos e no desenvolvimento da indústria brasileira. Na edição 2012, esta edição tem como tema central o futuro da indústria. As sessões temáticas propostas para o evento vão proporcionar aos participantes conhecer os impactos revolucionários das novas tecnologias na produção industrial em nível global e trazer para a discussão, com a base de representação da indústria brasileira, aqui presente. Nós temos uma seleção de temas com o objetivo de pensar uma indústria cada vez mais forte e competitiva para o nosso país. Este evento conta com o patrocínio das seguintes organizações: Serasa Experian, INPI, ABDI, Braskem, BNDES, Andrade Gutierrez, Sebrae, SESI e Senai. Neste momento, eu gostaria de convidar o jornalista William Vac. William Vac vai moderar o primeiro painel intitulado O Estado da Competitividade Brasileira. A sorte de estar aqui é que eu tenho o privilégio de dar beijinho. Vocês também querem? Gostaríamos também de convidar ao palco para tomarem os seus assentos os debatedores deste painel. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga de Andrade. Sob os nossos aplausos, por favor. Gostaria de convidar também o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Convidamos também o presidente do Sebrae Nacional, Luiz Barreto. O presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, Jorge Gerdau Johann Peter. O diretor do Departamento de Estratégia Global da Vale, Stephen Potter. E o economista Eduardo Gianetti da Fonseca. Antes de darmos início ao nosso painel, que conta com a participação do presidente da CNI e do presidente do Sebrae Nacional, nós gostaríamos de compartilhar com vocês o resultado de um importante projeto que foi desenvolvido em parceria entre duas instituições, o portal do Observatório da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. Trata-se de um portal que permite monitorar, avaliar e auxiliar a implementação da Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte na União, Estados e Municípios brasileiros. A Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas é uma grande conquista do empresariado brasileiro e vem contribuindo para o desenvolvimento de um ambiente de negócios competitivo. Desde a sua aprovação em 2006, jamais pararam os trabalhos em defesa do setor. E para garantir e fomentar este processo, nós apresentamos o portal, que será um jeito fácil e rápido de acompanhar todas as novidades da Lei Geral, os seus reflexos nas microempresas e empresas de pequeno porte e também os avanços da União, estados e municípios no aprimoramento do ambiente de negócios
para os pequenos negócios. O portal do Observatório da Lei Geral já está disponível para consultas no seguinte endereço: www.leigeral.com.br. E na área de exposições do evento, existem 2 totens para acesso ao portal. Um está próximo ao estande da CNI e o outro próximo ao estande do SEBRAE. Vamos então dar início ao nosso painel, o Estado da Competitividade Brasileira. Este painel tem previsão de 1h30 de duração e o jornalista William Vac vai explicar para vocês agora a dinâmica deste debate. Prioridades, avanços, desafios, entraves, inovação. Quais as prioridades para o aumento da competitividade do Brasil? Como avançar na agenda? O que está evoluindo? Painel, o Estado da Competitividade Brasileira. Todos acomodados, todo mundo em calma, já foi embora presidente, quem teve a oportunidade de ir lá, enfim, se fazer presente já fez. Nós temos uma sessão de trabalho do assunto que não poderia ser mais vital, importante e urgente do ponto de vista da economia brasileira do que discutir competitividade. Quais são as regras desse debate? O Aloysio conhece bem, sabe que eu detesto regras, né? Político, jornalista, a gente gosta que a coisa seja o mais solta possível, ao contrário do que acontece no período da lei eleitoral, não estamos, porém temos regras para esse debate sim. E as regras dependem de vocês. O que é mais interessante nesse formato que foi escolhido para trabalhar agora, é que vocês vão escolher as perguntas consideradas relevantes. Elas são divididas em 3 blocos, eu repito, há 3 blocos de perguntas. Cada um desses blocos tem 3 perguntas. E eu entendo que cada um de vocês tem na mão um aparelhinho mágico pelo qual vocês escolhem a pergunta naquele bloco que consideram a mais relevante. Em outras palavras, quem vai mandar na discussão é a plateia. A gente começa de maneira mais genérica e abrangente a trilhar esse debate sobre competitividade, o estado da competitividade, e à medida que a conversa caminha, eu vou colocando esses blocos de perguntas e vocês é que decidem quais dessas perguntas vocês querem ver respondidas. Então, é bem simples, eu vou colocar as perguntas à medida que a conversa prossegue. Eu vou começar pelo Jorge. Jorge, cadê o espírito animal do empresário? O famoso espírito de manada. Todos vão sair daqui dispostos a investir? Ou a situação atual, caracterizada por baixo investimento e pelo que a própria CNI diz às vezes para nós jornalistas, nem sempre off the records inclusive, o pessoal está com medo. Cadê o espírito animal? Eu acho que o espírito animal está mais presente do que nunca. Em que sentido? Que o animal já aprendeu a ser cuidadoso na hora certa. O que é o problema? O animal está com medo, é isso que você está dizendo? Não, medo não. Empresário não tem medo, medroso não é empresário. Eu não conheço empresário medroso. Né? Empresário, quem tem medo fica em casa, não toma o risco que o empresário toma, tá certo? Então, o que eu gostaria de colocar desse tema? Antes desse cenário internacional, certo? Antes dessa situação em que nós estamos na economia brasileira vivendo os impactos da dimensão internacional, e é por isso que vou dizer, a gente lastima que a nossa taxa de crescimento seja pequena, mas a gente tem que olhar o que está acontecendo no mundo e ver onde é que nós estamos situados nisso. E eu diria o seguinte, eu vou tomar um exemplo pessoal nosso, tá certo? Que, de certo modo, se repete de uma forma ou outra, depende do setor. Historicamente, nós, do grupo, sempre trabalhávamos muito acima, com índice até de 40% a 50% acima da demanda interna. A siderurgia brasileira do Brasil tem 100% mais capacidade que a demanda interna, tá certo? Bom,
Agora, quando você entra de repente, por quê? Porque todo o excesso a gente conseguia exportar. Tinha mercado lá fora e tinha uma situação cambial, né, que cobria as deficiências e as não competitividades brasileiras. O que rebenta o balanço de qualquer empresa é ter capital morto. Ninguém aguenta juros em cima de capital que não produz. Então, o que o empresário hoje faz? Ele toma exatamente a atitude numa dimensão extremamente cuidadosa, né? Que diz, bom, o mercado interno está crescendo assim, o externo, etc. O externo com um agravante. Antes eu analisava o mercado interno com pouca importação. Hoje eu analiso o mercado interno com índice de importação. E isso praticamente em todos os setores. Então, o empresário animal, né, está andando conforme o mercado anda. Nós somos animais do mercado, tá certo? Então, nos movimentamos. E qual é a grande solução desse processo, né? De certo modo, as medidas estão sendo encaminhadas, mas hoje não são medidas paliativas mais que resolvem o problema. São medidas estruturais que vai aparecer logo mais, tá certo? Mas o animal está mais presente do que nunca, na minha opinião. Um pouco cauteloso, para usar uma linguagem diplomática. Eduardo, quando você observa aqui o espírito animal assim descrito pelo Jorge, como somos os animais do mercado, e o mercado está dizendo para a gente ficar muito, muito cauteloso. Ou está faltando um pouco de atrevimento? Não, eu acho que eu concordo com o que o Jorge estava colocando. Eu acho que são 3 elementos, só tentando organizar talvez uma outra conceituação, tem 3 elementos que se combinaram para essa retração que o Brasil viveu em 2011 e 2012. Primeiro, nós tivemos um superaquecimento da economia em 2010. Isso levou o governo, corretamente na ocasião, já ao final do ano, a adotar medidas macroprudenciais e monetárias restritivas, procurando trazer a economia para o seu limite de velocidade de crescimento. Muitos empresários, de um setor especialmente, a construção civil, deram um passo em falso em 2010, porque foram tomados de uma certa euforia e expandiram demasiadamente a oferta e a capacidade. Esse foi um elemento. Em 2011, nós tivemos o agravamento da crise internacional, impactou a formação bruta de capital fixo no Brasil. Houve uma retração que continua e é muito preocupante na motivação para investir. Os empresários realmente puxaram o freio e possivelmente estão adiando os seus projetos de investimento. E, por fim, há um elemento de confiança, que eu tendo a crer que está ligado a uma certa indefinição de política econômica do atual governo. O governo adotou um ativismo de mudanças, de incentivos, de estímulos, de proteção tarifária, de regime de política macroeconômica que leva o empresariado a ficar um pouco mais cauteloso antes de se comprometer no longo prazo com projetos de investimento. Então, eu acho que o resumo do que nós estamos vivendo agora é exatamente isso. Eu queria concluir dizendo uma última coisinha. Se o Brasil tentou dar um passo maior que a perna em 2002, aquele crescimento de 7,5% estava claramente acima do nosso limite de 2010. Desculpe, em 2010. Estava claramente acima do nosso limite de velocidade de crescimento, sem gerar desequilíbrio macroeconômico. Também é muito claro que agora, em 2011 e 2012, nós estamos dando um passo menor que a perna. E o que nós precisamos encontrar daqui para frente, espero que isso aconteça em 2013, é o crescimento de velocidade de cruzeiro que o país pode alcançar hoje, que está em torno de 3,5% a 4% ao ano. Eu tendo a crer que caminhamos para isso, mas os números estão sendo revistos a todo momento. O número do último trimestre foi muito desapontador e precisa monitorar. Aloysio, falta motivação, confiança e queixas de indefinição. Com a palavra o governo. O microfone. Será que o outro está melhor, talvez? Obrigado, Luiz Carlos. O William Vax está sempre perseguindo o governo, tirou meu som. Mas deixa eu falar aqui. Não, eu sou jornalista da velha, a gente cobra governo. Deixa eu falar aqui uma avaliação, avançando um pouco, porque eu acho que o que foi dito pelo Jorge e pelo Janete, eu tenho concordância, mas nós estamos vivendo um cenário de uma grave crise internacional, profunda e prolongada, uma crise que começou em setembro de 2008 e que agora atingiu duramente, especialmente a zona do euro, que representa a União Europeia 25% do PIB mundial.
A melhor economia da Europa vai crescer quanto a Alemanha esse ano? 1%? Qual é o desemprego na Espanha? 26% aberto, 54% para os jovens. O que está acontecendo em Portugal? O que aconteceu com a Grécia? Uma queda do PIB de menos 7%, coisa que nós jamais vimos em nenhum momento, dos piores momentos da nossa história. Como está a Ásia? O Japão teve uma queda do PIB de menos 3,5%. Agora, e a China desacelerando o crescimento, vinha há décadas crescendo 2 dígitos, está reduzindo para um patamar em torno de 7%. Com o problema de um país que 40% do PIB é exportação, que não tem sistema de seguro e previdência social, portanto tem dificuldade de estimular o mercado interno na crise, que cada jovem tem que sustentar 6 adultos, e que tem uma capacidade de redução de custo e de competitividade brutal e está disputando cada vez de forma mais agressiva, porque é uma exigência a estabilidade social e política da China, algum crescimento acelerado. Então, e os Estados Unidos, o Banco Central está remetendo 40 bilhões de dólares do quantitative easing para o sistema financeiro para administrar os ativos públicos por mês, gerando com isso uma guerra cambial, porque é a moeda padrão internacional, e vivendo o risco do abismo fiscal, que a dívida pública já passou de mais de 100% do PIB, a maioria na Câmara é republicana, o presidente democrático, e tem um problema fiscal grave. Bom, nesse cenário, nós somos o 4º país que mais gerou emprego esse ano. Nesse cenário, nós estamos com uma taxa de desemprego que é seguramente das melhores do planeta. E fizemos uma opção, que é não fazer o ajuste aumentando o desemprego, reduzindo o salário. É continuar fortalecendo o mercado interno, que, como bem disse a presidenta há pouco, é um patrimônio fundamental para a gente atravessar esse cenário, crescer para dentro, porque é difícil crescer para fora no quadro que nós estamos. Qual foi a opção do governo para concluir? Acho que foi muito bem colocado hoje aqui. Primeiro, com muita coragem, reduzir fortemente a taxa básica de juros e o spread bancário. E ao ajustar os juros, nós ajustamos a taxa de câmbio. Eu quero lembrar que nós discutimos alguns anos atrás uma taxa de câmbio de 1,60. Nós estamos hoje com uma taxa de câmbio em torno de 2,13, se não me engano, como fechou o câmbio ontem. Então, nós ajustamos o câmbio para mais competitividade, isso diminui a pressão dos importados com esse excedente de produtos que tem no mundo. Tomamos medidas de defesa comercial dentro da regra da OMC, como fizemos no regime automotivo e vários outros setores. Ajustando o câmbio e juros, nós estamos reduzindo o custo do capital. E os bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil e Caixa, aumentaram as linhas de financiamento. E, além disso, estamos fazendo um programa extremamente agressivo de parceria pública-privada em investimento em infraestrutura e logística, que é um grande problema de competitividade sistêmica do Brasil. Estamos reduzindo o custo da energia, porque nós já amortizamos o investimento dessas hidroelétricas e a renovação antecipada da concessão permite sim a redução do custo. Isso vai aumentar a competitividade num setor que o Brasil tem muita força, que é uma matriz energética renovável. Com esse conjunto de medidas e desoneração tributária, que apesar de ser seletiva, ela está ocorrendo em áreas importantes da indústria, permitiu, paralelamente, que a nossa relação dívida-PIB líquida tenha caído para 35%, das menores da economia mundial, no momento que a Europa, Estados Unidos, Japão estão aumentando fortemente o seu endividamento. O Brasil está atravessando a crise, preparado para sair mais forte no futuro. E o investimento em educação, em ciência, tecnologia e inovação, várias iniciativas do BNDES e da FINEP para alavancar essa parceria. Por isso eu concluo dizendo o seguinte: nós estamos no cenário externo, seguramente difícil, e nós temos que conviver com isso. Portanto, o empresariado brasileiro tem pós-doutorado em crise, mas nós estamos enfrentando essa crise com muito melhores condições de qualquer outra no passado, com reservas cambiais de 380 bilhões de dólares, com a dívida pública sob controle, reduzindo o custo e mantendo o mercado interno, que vai ser fundamental para a gente ter escala e competitividade. E nós precisamos cada vez mais dessa parceria público-privada para atravessar esse cenário e sair fortalecido. E, por último, nós tivemos um choque externo de preço. A inflação não é o problema do PIB. Você não precisa jogar todas de uma vez só. Nós vamos entrar nelas uma por uma, mas os outros querem falar também. Eu fico por aqui para os outros poderem falar, mas eu volto depois. Obrigado. Tá, você volta, não tem problema. A gente sabe como é que é microfone na mão de jornalista. Aloysio, a visão que você dá é interessantíssima, suscita um ponto essencial da discussão. A gente começou essa conversa aqui perguntando: qual é o estado da competitividade da indústria brasileira e por que os investimentos que
consenso de que não precisa nem ser aluno de economia, não há crescimento possível sem investimento. A roda começou com o Jorge dizendo, somos animais do mercado, o mercado nos impõe cautela. O Eduardo considera que há um problema de confiança e definição, e na sua explanação, você dirige a nossa atenção para um cenário internacional muito negativo, diante do qual, na sua avaliação, o Brasil está se dando muito bem em termos relativos. Entra aqui, eu acho que o primeiro bloco de questões que vocês decidirão desse bloco de 3 perguntas, qual é a que vocês do público consideram a mais relevante. Eu vou pedir para os nossos colegas da técnica projetarem, para que vocês possam votar, o que anteriormente era o segundo bloco, passou a ser o primeiro e que tem como primeira questão, o que mais dificulta o ambiente econômico favorável aos negócios no Brasil. Podemos ter a projeção dessas perguntas para que o público possa votar? Está claro para todo mundo? Alguém precisa de mais tempo? 15 segundos é suficiente para se decidir? Então vamos lá, vamos começar. As questões vão ser projetadas agora. Não preciso ler, né? A coisa que mais irrita em PowerPoint é que o cara projeta e fala e lê aquilo que ele projetou. Aliás, vocês sabem que o exército americano proibiu o briefing antes de batalha com PowerPoint, que diz que não serve para nada, a não ser desviar a atenção. Então, como vocês todos sabem ler bem, vamos ler então, que não está dando para ler. Agora sim entendi, obrigado pelo grito aí. O que mais dificulta o ambiente econômico favorável aos negócios? Essa é a pergunta A. Pergunta B. A insegurança jurídica é uma das causas para o baixo nível de investimento no Brasil. O que fazer para minimizar o problema da insegurança jurídica? Essa é a pergunta B. A C. O excesso de burocracia permeia as mais diversas fases de operação de uma empresa. Qual o impacto desse excesso sobre a competitividade da indústria e como poderemos reduzir esse problema da burocracia? Vocês têm condições de votar agora? Votem. 12, 11. Bom, aposta pessoal, eu acho que ganha A. O que vocês acham? Não, já votaram. Vamos ver o que deu. Ih, perdi feio. Excesso de burocracia. Excesso de burocracia, fácil. Bom, bate bem, Robson. Robson, eu vou passar a palavra a você. No briefing que vocês me deram, tem um dado interessantíssimo que mais tarde pretendemos explorar bastante no Jornal da Globo, que é a pesquisa que a CNI faz com líderes empresariais, com empresários, e um dos resultados mais relevantes é exatamente a questão da burocracia. Agora a questão está lá, que o público está pedindo que você comece a responder. Como fazer para se livrar desse problema? Olha, realmente eu acho que esse é um dos temas mais importantes que nós temos, porque as outras questões tributárias, questão de desoneração, custo de energia, a gente está vendo que o governo tem trabalhado nesse sentido. Agora, realmente, a burocracia é algo que emperra os investimentos no Brasil. Você tem burocracia em todas as áreas. Você tem burocracia nas questões ambientais, você tem burocracia nas questões trabalhistas, você tem burocracia para abrir, para fechar uma empresa. Quer dizer, tirar um financiamento no Brasil é uma coisa dificílima, não é uma coisa fácil. Você vê o governo trabalhando, por exemplo, com o Banco Central, reduzindo taxa de juros, taxa Selic. Os bancos têm dificuldade em assimilar isso e levar isso para o mercado. E quando os bancos olham os financiamentos, o que eles te pedem para as empresas, para poder fazer um financiamento, a empresa não consegue fazer. Você vê o BNDES, que é um excelente mecanismo de financiamento dos investimentos no Brasil. Os projetos no BNDES demoram de 6 meses a 1 ano para serem analisados e aprovados. Isso faz parte da burocracia brasileira. Infelizmente, nós ainda temos hoje, para poder entregar certos documentos, participar de concorrência e licitações, que levar documentos que sejam com cartório, autenticado, quer dizer, uma série de coisas. Isso tudo a gente precisa passar a limpo. E a solução que eu vejo e que a gente não tem tomado é realmente
ter um mecanismo de discutir o que tem de burocracia hoje, como eliminá-lo. Como nós tivemos no passado o Hélio Beltrão, quer dizer, ele fez uma limpeza muito grande, mas isso depois foi voltando. Então a gente precisava passar por um sistema como esse. Eu esqueci de dizer a eles que eles não precisam esperar eu passar a palavra. O Jorge está me pedindo a palavra. Ao momento que vocês quiserem intervir, por favor, fiquem à vontade. Eu queria inicialmente colocar também o Luiz Carlos e o Stephen na roda. Stephen, o público pede uma resposta ao que considera ser a questão mais relevante quando a gente começa a discutir o ambiente de negócios e os problemas de competitividade no Brasil, e o público estabelece como clara, esmagadora prioridade livrar-se de burocracia. Bem, certamente a burocracia é um assunto muito importante, porém eu vejo isso como uma oportunidade muito grande, porque... Como uma oportunidade? Claro, porque a burocracia do Brasil não é uma coisa nova, tem existido faz tempo. O Brasil está dando muito bem com essa burocracia. Então, dá para resolver isso, aí o Brasil vai fazer ainda melhor. E se você analisar... Dá para resolver como, Stephen? Porque a questão que o pessoal aqui votou como sendo a mais importante, que eles gostariam que fosse respondida, ela termina exatamente isso. Fazer o quê para acabar com a burocracia? Se eu olhar para o nosso caso, a Vale, em termos de competitividade, a gente é competitivo economicamente, em custo. É caro chegar no mercado da China, mas onde que a gente tem... um grande desafio é no prazo de implantação dos projetos. Isso é relevante, o que fica relevante nesse sentido é a licença ambiental e outras licenças e permissões. Que você coloca na rúbrica burocracia. Sim. Agora, se você comparar Brasil em termos de permissão de licença de construção dentro do estudo do Banco Mundial, comparar com o México, no México tem 10 procedimentos e 60 dias para construir um galpão. O Brasil, 17 procedimentos até 470 dias para construir um galpão. Isso é uma indicação do desafio que tem em todas as licenças no Brasil. A gente vem trabalhando muito nos últimos anos para melhorar a qualidade técnica dos estudos de impacto ambiental, e a gente vem trabalhando muito com a equipe de IBAMA. E esse ano a Vale conseguiu o dobro de licenças que a gente conseguiu em 2011. Então dá para... Fazendo o quê? Eu fiquei fazendo curioso. Um trabalho bem feito. Do ponto de vista da Vale, fazendo um trabalho bem feito. A gente apontou 3 anos atrás que teve falhas internas. A gente vem trabalhando internamente e trabalhando com o governo, pedindo esclarecimento sobre jurisdição, competência de licenciamento e também pedindo mais recurso para analisar os pedidos de licenciamento. Luiz Carlos, você vê só que volta que a gente deu agora com essa pergunta. Gostaria só de dar... Diga. Por exemplo, nós estamos... Essa questão da burocracia, eu vou dar um exemplo de coisa que você vê o Brasil indo para trás. Por exemplo, a Anvisa agora, e partindo da Anvisa, eles estão propondo agora a criação de uma agência específica que terá todos os direitos para registrar patentes de pesquisa na região amazônica de biotecnologia. Isso é absurdo, né? Quer dizer, na era que nós estamos, isso vai contra o empreendedorismo. Quer dizer, mais uma dificuldade que está sendo colocada. Esse é um exemplo de coisas que vão acontecendo e que vão dificultando. Outro exemplo da própria Anvisa, problema de rotulagem, exige-se para a empresa brasileira o que não se exige para a empresa estrangeira, né? Então, essas coisas no Brasil, nós temos que procurar um sistema para combater isso. Luiz Carlos, caiu para você um aspecto bem difícil, até diria, dessa rodada da discussão. Se a gente pega o que o Robson inicialmente diz, é um clamor contra aquilo que ele considera que é ver a roda virando para trás. Ele até cita nomes do passado da desburocratização que arrancaram aplausos espontâneos aqui e diz, está indo para trás, está ficando mais difícil.
Aí o Stephen da Vale diz, é uma oportunidade, trabalhando junto com as agências reguladoras ou com alguns órgãos diretamente ligados à concessão de licenças, eu estou falando no seu nome, se eu estiver fazendo uma besteira, você me corrige. Nós da Vale conseguimos bons resultados. Onde é que está a linha aí? O Robson cita outro exemplo que deixa qualquer um acabrunhado, na verdade, esse que ele citou, das licenças, justamente no setor de bioeconomia, que é um dos mais avançados e mais procurados. Onde é que está essa linha? Olha, acho que a gente tem que olhar essa fotografia de maneira mais complexa. Eu represento um segmento que teve muitos avanços nos últimos 6 anos. Nós estamos completando... Em relação à burocracia, você está dizendo? A burocracia. Nós estamos completando agora, em julho de 2013, 6 anos da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que significou um tremendo avanço, não só em baixar a tributação, que é o que é mais conhecido, o regime do Simples, e estamos precisando renová-lo, porque tem uma série de percalços que estão aparecendo, mas é um regime comprovadamente positivo. E na burocracia também. A gente diminuiu muito isso. Você tem um único guichê, quer dizer, e vários aspectos significaram avanços significativos. Na área de compras governamentais, esse é um tema importante. Nem sempre precisa de legislação, William. No nosso caso é o contrário, a gente tem uma legislação que está fazendo 6 anos, o que tem de fato é fazer implementá-la. Por exemplo, o mercado de compras governamentais. Hoje apenas 4% das micro e pequenas empresas aproveitam este mercado. O governo federal fez um esforço grande de pregão eletrônico, de uma série de mecanismos, e tem um capítulo especial que nas compras até 80 mil diferencia e privilegia a pequena empresa, foi de 2 para 16 bilhões em 4 anos. Apenas 600 municípios brasileiros, eu tenho mais de 5 mil municípios, quase 6 mil municípios, apenas 600 estão praticando isso. Portanto, nós temos uma avenida de expectativa, começamos um novo ciclo de prefeitos agora em janeiro, e temos uma imensa expectativa em que a gente possa sair de 600 para um número razoável de municípios que estão fazendo valer a lei. Portanto, há desafios. Evidente que tem muita coisa. Eu acho, e aqui o Stefan falou uma coisa interessante, e as pesquisas do SEBRAE estão demonstrando isso, nós hoje, todas as pesquisas demonstram que hoje é mais importante da porteira para dentro da empresa do que da porteira para fora. Ele disse aqui, a burocracia é um fenômeno lusitano. Eu posso falar porque eu sou descendente direto, então não é nenhuma crítica. Esse é um fenômeno dado aí, cultural nosso. Agora, há uma imensa oportunidade, sim, da gente trabalhar e avançar, e eu estou otimista em relação ao nosso segmento, que teve uma legislação, e aqui é um bom exemplo, não fizemos uma grande reforma tributária, mas nesse segmento avançamos muito e tem muita coisa ainda a contribuir, sim, mas eu estou otimista e acho que da porteira para dentro é possível fazer a diferença, e é isso que movimenta e dá a diferença. Eu tenho 2 pedidos de palavra, do Aloysio e do Jorge. Por favor, Aloysio. Eu quero ser bem objetivo, porque no governo é cada Eduardo macaco... também. Aloysio e Jorge Eduardo. É cada macaco no seu galho, mas eu queria fazer uma proposta bem concreta. O Robson tem muito acesso à presidenta e o Jorge Gerdau também, né? Com muito respeito. O Jorge já vem fazendo o trabalho de melhorar a eficiência na gestão do setor público na Câmara de Competitividade, e boa parte de toda essa agenda que nós construímos, a presidenta hoje aqui deu ênfase, foi muito em parceria com a CNI, né? Em relação aos juros, redução de carga, redução de custo de energia, tem uma parceria muito intensa. Eu queria fazer uma proposta bem concreta, para a gente sair daqui com uma agenda construtiva, porque eu entendo que a questão da burocracia é uma coisa que está totalmente sob controle do Brasil. Portanto, nós podemos aumentar a eficiência na crise rapidamente e transformar o que é o problema numa oportunidade, porque não é uma questão tão complexa e tão difícil. Então, eu proporia que a CNI construísse um grupo de trabalho. Se me permita, Robson, mas eu queria propor o Gerdau para coordenar, e até abril vocês entregam uma proposta, porque a presidenta tratou disso hoje. E quando ela põe na agenda um tema, é uma moto niveladora daquela V8, ela arranca e passa o trator por cima. Então ela colocou a burocracia na pauta, disse que é um tema fundamental da competitividade, já vem advertindo os ministros sobre isso. Eu acho que o Gerdau poderia, que já faz isso um pouco no setor público, o setor público também está amarrado por uma série de mecanismos burocráticos que reduz a eficiência do gasto e do investimento, ele já tem um pouco dessa agenda. Se o presidente concordar,
e o Jorge também, eu acho que nós podíamos sair já nesse primeiro item com uma proposta concreta de trabalho. Em abril, a CNI apresenta um projeto para o governo e a gente trabalha também no governo, vou dizer o debate que nós tivemos aqui para a presidenta, para a gente ter isso como uma prioridade em 2013 e dar um salto nesse primeiro tema. Jorge, você topa mais o emprego? Eu pensei que o Mercadante fosse meu amigo, Mercadante. E você é um dos grandes amigos do Brasil. Eu sei que você vai aceitar a tarefa difícil. Se me perguntar se eu quero, eu digo não. Mas se eu for convocado, eu não tenho opção a não ser fazer. Tá? Vai, Jorge. Não. É uma irresponsabilidade pensar de como atacar um problema desse. Tá certo? Mas eu gostaria de fazer uma observação sobre o problema da burocracia, com a sua dupla conexão. O maior tema da burocracia, ela tem o seu custo e o tempo e o risco que existe em cima desse conjunto da burocracia, que é uma loucura. Mas a maior confusão da burocracia está no nosso sistema tributário fiscal. Esse ele tem um duplo custo, porque a sistemática tributária do Brasil é o único país ainda no mundo, vou dizer, que compete o civilizado, que continua tendo as estruturas tributárias que o Brasil tem. No mundo, a cumulatividade tributária é zero. Eu terminei agora um trabalho com a Fundação Getúlio Vargas e com a BUS, em que colocamos a carga tributária de um automóvel na porta da fábrica, antes de sair da fábrica, pagando os impostos que o carro importado, teoricamente, e o que sai da fábrica paga igual, tá certo? Né? Que também são uma confusão, mas saem depois da fábrica, antes da fábrica. Essa cadeia produtiva, ela paga próximo a 10% de impostos escondidos, que está diretamente vinculado ao nosso sistema tributário, que é absolutamente medieval. Certo? Hoje, no mundo, se trabalha com 3 impostos. Da prefeitura em relação ao patrimônio. Segundo, é IVA. IVA do sistema de débito e crédito financeiro, tá? Eletrônico, automático. E imposto de renda. No Brasil, nós começamos, vamos dizer, dentro desse fator de competitividade, nós temos 3 fatores decisivos: educação, logística e tributário, tá certo? O primeiro, de educação, tem sido atacado, no meu entender, e hoje tivemos uma exposição fantástica do ministro, e mais importante, fora da posição do ministro, essa adesão da presidenta da visão completa, tá certo? Tem que executar, tá certo? Mas tá dado. Na parte de logística, nós pagamos 10% mais de logística do que os Estados Unidos paga em relação ao PIB. Certo? Agora, na tributária, eu tenho em todas as etapas de confusão. Então, o que acontece? PIS, COFINS e ICM, eu tenho 100 burocratas cuidando desse tema na Gerdau para ver se essa nota entra ou não entra. Isso é crédito ou é débito. Cada estado faz de uma forma. Depois, no ICM é a mesma coisa. No Canadá e no resto dos países, 14 países, né, eu tenho isso tudo automatizado. Eu faço com meio funcionário, tudo eletrônico. E a Petrobras tem 900 burocratas fazendo isso, tá? 900 para cuidar só o papel para cá e para lá. Jorge. Sim, não, mas eu vou dizer o seguinte, desculpe se eu roubo um pouco do tempo, mas eu tenho uma proposta para nós sairmos. Aí eu pego imposto sobre serviço, entra, não entra, etc. Tem que ser um adicional do IVC, do ICMS, não, automático.
Todo o sistema de folha de pagamento é medieval. Meu operário no Chile leva 85% para casa daquilo que ele me custa. O custo é igual. Aqui ele leva 40 e poucos por cento. Depois leva mais um pouco no fundo de garantia, etc. Então, imposto sobre... É absolutamente medieval. No mundo inteiro não tem imposto sobre o Isso tudo é cumulatividade e burocracia. Imposto subsídio. IOF. Não se cobra IOF em financiamento, tá? É confusão. Para não, os bancos é uma coisa de louco. Então, essa soma de impostos faz que, além dessa burocracia de louco, eu pague 10% de imposto escondido. Então, a proposta é a seguinte: cumulatividade zero, gente. Tá certo? Nós temos que sair com cumulatividade zero para acabar com a papelada. É uma escravidão, tá certo? Se faz o ICMS, tá? E se fez a nota eletrônica. Você acha que diminuíram o livro? Não, acrescentaram mais tanto. Eu agora estou até fazendo uma lista em todos os países, quantos relatórios que tem que fazer. Olha, é uma loucura absoluta. Então eu digo assim, burocracia nos mata, nas concessões, na autorização. Mas a burocracia fiscal, além de nos matar em tempo e erros e riscos, tá certo? E estímulos à corrupção, tá certo? Porque a pequena empresa, graças a Deus que vem a solução, mas vem no fim do mês, o fiscal tem duas opções: ou ele paga a empresa ou leva um dinheirinho. Jorge, então, na realidade, o processo... Você volta. O processo tem que ser assim. A indústria tem que ser assim, cumulatividade zero. O governo agora tocou o problema sobre a folha de pagamento. Fantástico, porque estão pondo o imposto, estão tirando. Mas inventaram mais o imposto cumulativo. Tinha que ser adicionado ao PIS, COFINS, o ICM, mais o imposto acumulado. Isso tira a competitividade total do país. Está aí 10%, ninguém aguenta perder 1% da competitividade, está claramente todo. Então, a burocracia fiscal com o sistema da acumulatividade é o maior inimigo sob a visão econômica, da competitividade e na burocracia. Jorge, eu sou grato porque nessa sua intervenção hiper calorosa, você joga o eixo da discussão para um outro rumo. Quando a gente fala de burocratização, evidentemente a referência que os outros participantes fizeram a essa questão era muito mais voltada ao relacionamento que o empresário tem diretamente com órgãos do governo. Você jogou a discussão para a esfera política, Jorge. Porque quando você fala de tributação, na verdade você está falando da capacidade ou não que uma federação como o Brasil tem de se entender em torno de uma reforma tributária, que é, antes de mais nada, eu como sou jornalista político, tenho esse viés, muito mais um problema político na sua essência, com o P grande, do que, e eu não estou desmerecendo de maneira alguma, do que simplesmente a gente considerar como uma questão técnica, não é. O Eduardo tinha me pedido a palavra, e eu vou passar a palavra dele para ele comentar o que foi dito nesse contexto e também já começar o que é o próximo capítulo que está engatado no que você acabou de dizer. Se a tributação, como as pesquisas da CNI, Robson, indica, as questões de tributação são levantadas por vocês, empresários, como as mais relevantes do ponto de vista dos problemas de competitividade, o que é necessário fazer logo, Eduardo? Bom, antes de mais nada, eu acho que nós já temos um excelente candidato a ministro da desburocratização, que é o Jorge Gerdau. Ele já aceitou já até. Está. O Brasil é um país curioso. Quando tem que enfrentar a burocracia, ele cria mais uma burocracia para enfrentá-la, né? É um paradoxo o Ministério da Desburocratização. Mas eu queria falar que tem um relatório, quem não conhece, vale a pena olhar, que é feito todo ano pelo Banco Mundial, chamado Doing Business, em que eles medem a dificuldade de se abrir, gerir e fechar empresas em 183 países. Eles têm uma série de critérios, um deles é exatamente o que o Dr. Jorge estava falando. Por exemplo, o tempo que se demora para recolher os impostos em diferentes países. O Brasil é 2.600 horas ano, enquanto que um país normal é 120, 130 horas ano, né? A dificuldade de abrir uma empresa, a dificuldade de gerir uma empresa e, curiosamente, também a dificuldade de fechar uma empresa. Porque eu acho que no Brasil nós descobrimos o segredo da imortalidade empresarial. Uma empresa aberta não se fecha nunca mais, o que é um equívoco. Uma economia de mercado é uma economia na qual muitas empresas
aparecem e, naturalmente, muitas empresas não vingam. E é importante para que esse sistema funcione que o término disso seja alguma coisa rápida, transparente e que liberte o empresário para tentar de novo. Os grandes empresários do mundo, a maioria deles tentou e errou algumas vezes até acertar. E nós temos que aprender essa realidade no Brasil, a fazer isso, o desembaraço para terminar um negócio que não deu certo. Eu queria fazer uma provocação rápida. Vamos imaginar que o Bill Gates tivesse começado a Microsoft num fundo de garagem no Brasil. Onde vocês acham que ele estaria hoje? Esse é o ambiente de negócios. Eu vou mais longe, provavelmente estaria vendendo software pirata. Porque um dos problemas dessa burocracia e dessa tributação é a informalidade, que ainda atinge a vida de dezenas de milhões de trabalhadores no Brasil e que constrange muitos empresários que poderiam estar florescendo na legalidade a viver uma situação de periclitante, de estar na franja da sobrevivência, vivendo precariamente. Nós temos uma cultura empreendedora. O Brasil é um país criativo, o Brasil é um país no qual as pessoas tentam coisas, no qual as pessoas têm disposição de fazer as coisas, mas nosso ambiente de negócios realmente não favorece. Quando o Banco Mundial coloca o Brasil em 129º lugar, entre 183 países, no ranqueamento do Doing Business, isso deveria estar no centro da pauta de um país que quer crescer, que quer deslanchar e que quer fazer justiça à sua cultura empreendedora. Eu não vejo isso acontecendo hoje no Brasil. Não sei se você vai comentar, é evidente que a nossa discussão caminhou para o que é que a gente tem que atacar logo e rápido, e eu tenho mais um bloco de perguntas. Você tem algum comentário? Não, eu tenho só um comentário, não para constatar a realidade está aí, mas só como a legislação é indutora também. No caso de uma figura que a Lei Geral criou, que é o microempreendedor individual, eu não conheço nenhum país do mundo, Janete, que em 2 anos e meio formalizou 3 milhões de novos empresários. Então também tem esse lado, com uma legislação do faturamento até 60 mil ano, nós estamos legalizando um estoque de informalidade enorme. O Brasil é testemunha nos últimos 3 anos de novos 3 milhões de empresários que se formalizaram até novembro desse ano. Portanto, é um dado importante. O Doing Business é muito importante. O governo, pena que o ministro Fernando Pimentel não está aqui. Nós recebemos o Banco Mundial a semana passada, vamos fazer aí um trabalho específico em relação a ele. Agora, quero dizer que o Doing Business, no caso do Brasil, só analisa a cidade de São Paulo. Ele não é um mapa brasileiro, ele é um mapa apenas da cidade de São Paulo, e a gente está tentando trabalhar a ideia de que ele faça um mapa do Brasil. Isso não significa, naturalmente, que vai melhorar muito, mas eu só estou querendo dizer que há um diálogo do governo brasileiro, e o ministro Fernando Pimentel está trabalhando nisso para a gente poder melhorar. E há uma discussão, inclusive, metodológica. O que mais chama atenção é que o índice brasileiro é feito apenas numa única cidade brasileira, que é São Paulo, por escritórios de contabilidade. A gente teria que ter um índice. Isso não diminui o efeito e o ranking, mas certamente fazê-lo de uma outra maneira, certamente dará um novo retrato. E, por exemplo, não está no seu radar, por exemplo, a Lei Geral, que tem 6 anos. O segmento de pequeno porte não faz parte desse estudo. Certamente, se a gente incorporar esse tema, a gente vai ganhar 30 a 40 posições automaticamente. É só um contraditório aqui, no sentido que o Brasil tem mais complexidades do que a gente imagina e tem avanços e recuos ao mesmo tempo. Aloysio. Eu só quero voltar ao seguinte tema. Independente da ênfase que a gente possa dar, a questão tributária seguramente é um problema, o diagnóstico é comum. As dificuldades para você enfrentar mudanças na área tributária, governadores, empresas que se beneficiaram de incentivo fiscal, mecanismos regionais, é imensa. Então, além da questão tributária da cumulatividade, que economicamente, evidentemente, é um problema relevante da competitividade, e o Dr. Jorge já vem trabalhando essa agenda e já fez alguns estudos, está na pauta, existem várias outras dimensões do problema da burocratização. Nós conseguimos avançar no movimento empreendedor individual, o Simples, ao aumentar o Simples, nós conseguimos desburocratizar, nós tínhamos 2 milhões de empresas, hoje temos 7 milhões de empresas com Super Simples, porém,
independente da ênfase, há um grave problema de burocracia para abrir empresa, fechar empresa, para tirar uma licença, é a prefeitura, é o governo do estado, é o governo federal, suas agências de regulação. Então eu volto à minha proposta. Vamos não ficar só no debate, talvez esse também seja um problema da nossa cultura. Vamos partir do diagnóstico para a ação. Então eu estou propondo concretamente a CNI montar um grupo de trabalho, vou passar o microfone aqui para o presidente, e até abril, e o doutor Jorge, que já tem um monte de coisa para fazer, vai ter mais alguma, mas exatamente porque ele está com essa agenda, inclusive da Câmara de Competitividade do Setor Público, de a CNI coordenar uma proposta, pegar a agenda completa de problemas burocráticos que nós temos na atividade empresarial, no investimento, no financiamento, na questão tributária, na licença, enfim, todos os órgãos de regulação, e apresentar uma proposta até abril. Eu estou aqui fazendo uma provocação concreta e a gente sair com uma agenda positiva desse encontro para fazer um balanço daqui a um ano, que não seja o mesmo balanço que nós estamos fazendo hoje, e com uma agenda concreta para avançar. Então eu passo a palavra ao presidente aqui. Bom, essa proposta, como diz o doutor Jorge aqui, não é simples, mas nós aceitamos o desafio. A CNI certamente vai trabalhar nessa proposta. E acho que o prazo até abril, prazo duro, mas é possível. E eu concordo com o doutor Jorge que a questão tributária é uma questão onde a burocracia ela é muito evidente e ela é fácil de você calcular o custo dessa burocracia nos nossos negócios, mas nós temos burocracia para todos os lados, né? Esse dado de fechar a empresa, não abrir empresa, não conseguir fechar, isso é evidente. Problema de financiamento, problema de crédito, eu acho que tem muita coisa para nós trabalhar. Por exemplo, nas relações trabalhistas, hoje a burocracia está matando a contratação de trabalhadores de uma maneira formal. Então, eu acho que tem muita coisa. Vamos fazer, Vinícius, nós vamos trabalhar nisso. Nós estamos falando de agenda. Eu tenho um segundo bloco de perguntas que se destina exatamente a permitir que vocês determinem em que tipo, em que eixo de agenda vocês acham que se devia trabalhar quando a questão é o problema da competitividade da indústria brasileira. Eu vou pedir para os colegas da técnica então projetarem aquele que era antigamente o primeiro bloco, que passou a ser o segundo, que começa com a questão, a educação é a base da competitividade. Vamos ver se dá certo. Isso, vou ler para o pessoal lá no fundo, que está no escurinho lá. A educação é a base da competitividade e do desenvolvimento econômico e social de um país. O que priorizar no curto prazo? Educação básica, formação profissional ou formação de engenheiros? Como a empresa pode desenvolver atalhos para superar os problemas educacionais? Essa é a pergunta A. A B. Inovação é crucial para se aumentar a produtividade e ganhar mercados. Inovação. Como aumentar o número de empresas inovadoras? E a questão C. Recentemente o governo anunciou algumas medidas de redução do custo, o que é essencial, redução do custo, para o aumento da competitividade. Quais as prioridades dessa agenda de redução do custo? Votem. Qual a pergunta que vocês acham mais relevante que deveria ser agora tratada pelos debatedores? Dessa vez eu não vou apostar, não. A minha particular seria, deixa acabar, seria a C, mas não sei o que é o do resto da turma, vamos ver. De novo, um resultado claro, hein? Ô, Aloysio, se a eleição fosse assim, hein? Educação, essa é contigo. Vocês não combinaram com ele antes, né? Vamos lá, tem várias perguntas numa só. Eu só vou pedir uma certa brevidade para a gente poder comentar todos. Tem várias perguntas numa pergunta, né? Eu queria provocar você a falar dessa que está ali no centro, Aloysio. Quando a gente fala de educação, nós estamos... O que deveria se priorizar no curto prazo, ministro da Educação? Educação básica, formação profissional ou formação de engenheiros? Não vale dizer tudo. Eu primeiro quero dizer que acho que o Brasil mudou para melhor com a resposta que esse plenário está dando. Nós realmente temos uma grande convergência do papel estratégico que a educação tem para o desenvolvimento do Brasil, social, econômico, para a competitividade. William, a educação ela tem que ser vista como um sistema orgânico. Orgânico. Então, em relação aos engenheiros, é um grande déficit. Nós tivemos 20 anos de recessão e o povo brasileiro, os estudantes universitários, foram fundamentalmente para a área das humanidades,
muito direito, muito psicologia, muita administração e algumas outras... Jornalismo. Jornalismo também. O que está acontecendo hoje? Aumentou fortemente as matrículas em engenharia, fortemente. Eu dei um dado para vocês, dos 570 mil contratos do FIES, onde nós financiamos uma bolsa de estudo, que ele paga em 13 anos, se o curso é de 4 anos, 1 ano e meio de carência, com 3,4% de juros ao ano, sem correção monetária, 95 mil são engenheiros. Então, há um aumento da demanda de engenharia e as áreas tecnológicas cresceram à frente das demais áreas no último censo universitário. Então, nós estamos dando salto. Nós ficamos 20 anos com mais ou menos 1,5 milhão de matrículas no ensino superior. O governo Fernando Henrique Cardoso trouxe para um patamar de 2.800.000 e agora nós estamos em 6.900.000. Então, está crescendo fortemente nos últimos anos com o avanço na área tecnológica e nas engenharias. Agora, por que tem que olhar o ensino médio? Porque uma das deficiências, um dos problemas da engenharia é o abandono precoce do curso. A evasão, o mercado de trabalho está muito aquecido, eles vão trabalhar. E segundo, eles esbarram na dificuldade da matemática. Então você vai a alguns países, por exemplo, como eu tive recentemente na Espanha, o aluno do ensino médio aprende a derivar e integrar. Aqui ele vai aprender em cálculo 1. Quando ele vai para cálculo 2, resistência dos materiais, e começa a entrar a matemática mais pesada, os alunos têm muita dificuldade. Então, tem que trabalhar o ensino médio e o ensino básico, porque isso começa lá atrás, na alfabetização. Quando eu disse que nós temos no Norte 28% das crianças que não aprendem a ler, escrever e interpretar um texto, e não aprendem as primeiras noções de matemática no ensino fundamental, que chance essa criança vai ter de seguir no ensino e não ser excluída como acontece no ensino médio? E que chance ela vai ter de ter uma profissão como engenharia? Então, tem que resolver a alfabetização e a matemática no primeiro ciclo, que é o fundamento, que é a raiz do problema. Tem que avançar o ensino médio. Nós estamos hoje, porque 86% do ensino médio são os governos do Estado, a rede é estadual. Então, todos os secretários de educação, nós estamos trabalhando junto com eles para fazer um redesenho de currículo, fortalecendo matemática, fortalecendo linguagem, português, redação e línguas, fortalecendo ciências da terra e ciências humanas, que é o Enem, que é a resposta que os alunos esperam. Hoje nós temos de 19 a 20 disciplinas no ensino médio. Nós temos uma estrutura enciclopédica. Então, tem que avançar no ensino tempo integral e tem que integrar as disciplinas nesses 4 grandes campos da matriz curricular. Então, eu diria que a educação tem que ser vista como um todo, mesmo porque aquele trabalho do ensino médio bem feito e o trabalho do ensino básico bem feito é o que vai dar a engenharia, a ciência da computação, a física, a matemática, a biologia, a química, enfim, as bases do desenvolvimento para o futuro. Então, tem que ser pensado os 3 níveis de forma articulada. E termino dizendo, nós avançamos muito no IDEB dos anos iniciais, estamos já no nível 5, a média da OCDE é 6, que é a nossa meta para 2020. Estamos avançando nos anos finais e muito menos no ensino médio, que é porque os alunos do ensino médio são alunos de um sistema educacional anterior e que já vieram com precariedades. Por isso o esforço dos governadores, agora olhando para o ensino médio. O Pronatec está permitindo o ensino técnico profissionalizante concomitante. Nós já colocamos 800 mil alunos fazendo o curso técnico junto com o ensino médio. Hoje, nós estamos permitindo que quem já se formou voltar a fazer o ensino técnico. Quem não concluiu, voltar para concluir junto com o ensino técnico. Portanto, nós vamos aumentar a demanda e melhorar o ensino técnico profissionalizante. Por último, nós combinamos com o Senai mandar 1.000 professores para a Fundação Fraunhofer na Alemanha. E nossos institutos tecnológicos, nós vamos mandar mais 1.000 professores. Por que na Fundação Fraunhofer? Para fazer o ensino técnico dual, ou seja, o estudante vai ficar uma parte aprendendo no Senai, nos caminhões, nos nossos cursos e nos institutos técnicos federais, e a outra parte ele vai ficar no chão da fábrica, aprender trabalhando e trabalhando aprendendo, para que ele tenha, na experiência concreta e na formação teórica, o salto que nós precisamos dar do ponto de vista da formação técnica profissional. Então, acho que fizemos o Pró-Engenharia para estimular a engenharia no momento que está muito aquecido o mercado de trabalho. Então, estamos fazendo uma parceria com Portugal e Espanha para acelerar o reconhecimento de diplomas nessa área, porque está sobrando gente, e gente muito qualificada que nós temos interesse no Brasil. Estamos tentando resolver esse problema com reciprocidade entre as universidades, mas eu acho que nós temos um caminho hoje
Mas, por último, a maior dificuldade é o atraso histórico. Primeira universidade, verdadeiramente universidade... O Eduardo está esperando para falar. Então, a primeira universidade nossa foi nos anos 30, a USP é de 1934, Universidade Nacional do Rio. Harvard é do século XVII, e nós já tínhamos 13 universidades na América Espanhola. Então, o Brasil está muito atrasado, nós temos que fazer muito mais rápido, mas eu acho que hoje tem foco, tem um caminho e uma visão integrada do sistema educacional. Eduardo. Eu queria, antes de mais nada, cumprimentar o ministro Mercadante por ter trazido o tema da educação para o centro da agenda de políticas públicas no Brasil. Eu acho que isso é muito importante, eu fico muito grato e muito feliz como cidadão brasileiro ao ver que isso está acontecendo. Eu queria dizer que eu vi com muitos bons olhos o que foi o ministro Mercadante que fez, eu tenho certeza. A presidente Dilma assumiu o compromisso publicamente de que vai destinar os royalties do pré-sal para financiar um fundo de financiamento à formação de capital humano. Eu acho que é um compromisso da maior importância para o futuro do Brasil. Eu acho que o programa Ciências Sem Fronteiras também é muito bem-vindo, é uma iniciativa abrangente e corajosa de financiamento, de formação de qualidade. E eu queria endossar também a proposta do ministro de enxugar o currículo do ensino médio no Brasil, que não tem o menor sentido ensinar dezenas de disciplinas quando o essencial do currículo não está sendo devidamente assimilado. Tudo isso nós estamos de pleno acordo, são coisas importantes e que estão acontecendo. No entanto, eu acho que nós precisamos tomar um certo cuidado com o ilusionismo das estatísticas, sem um discernimento do que está por trás desses números. É muito bonito no papel a gente olhar que 98% das crianças brasileiras têm hoje acesso ao ensino fundamental. É muito enaltecedor saber que 6,9 milhões de matrículas no ensino superior existem hoje no Brasil. Esse número aumentou muito. Mas deixa eu contrapor a isso uma outra estatística que me tira o sono como brasileiro e que mexe com o meu sistema nervoso. O Instituto Paulo Montenegro, que é um instituto de pesquisas do IBOP, tem um indicador de analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é um critério mais exigente do que o indicador que o IBGE usa, que é da simples alfabetização. No critério que é muito frouxo do IBGE, se a pessoa copia o nome e soletra uma palavra, e se ela muito mal redige alguma coisa, já é considerado alfabetizado. Nesse critério de analfabetismo funcional, você vai a campo com a amostra da população para medir a capacidade dos brasileiros de, ao ler um texto, interpretá-lo, relacionar ideias contidas no texto, diferenciar um fato de uma opinião, saber como fazer essa operação, raciocínio lógico, raciocínio matemático, fazer operações aritméticas simples, como fração. Pois bem, o IBOP foi a campo para examinar a extensão do analfabetismo funcional no Brasil. Quando eu vi os números, eu fiquei incrédulo. Eu falei, não pode ser verdade, alguma coisa deve estar errada nisso. Eu fui atrás da pesquisa para saber se era isso mesmo, e lamentavelmente era. 74% dos brasileiros entre 15 e 64 anos não são plenamente alfabetizados. Não passam no teste do analfabetismo funcional. Mas o mais estarrecedor, ministro, 38% dos egressos do ensino superior no Brasil não são plenamente alfabetizados. Estão terminando a faculdade sem ter devidamente completado a aquisição de habilidades, competências e conhecimentos do ensino fundamental. É como se uns fingissem que ensinam, outros fingem que aprendem e tudo termina em diploma. Nós não podemos aceitar isso no Brasil. Nós temos que ir a fundo e entender que esse aumento quantitativo foi acompanhado de uma grave deterioração da qualidade do ensino. Os graus educacionais no Brasil, os certificados educacionais no Brasil perderam o lastro. Nós estamos vivendo uma espécie de inflação na concessão de credenciais que não tem realidade, que não tem contrapartida educacional por trás. E nós temos que ter coragem de enfrentar isso, com vigor, com desprendimento, com coragem. Não adianta multiplicar o número de faculdades particulares ou o número de alunos nas escolas de ensino superior públicas, se na verdade isso só chama ensino superior no Brasil, porque em nenhum país civilizado e organizado seria. Precisamos Jorge tinha me pedido a palavra. Resgatar o lastro das credenciais educacionais no Brasil. Nós inflacionamos os diplomas que não têm contrapartida de formação real,
que ensine a pessoa a minimamente ler, interpretar um texto, relacionar ideias, raciocínio lógico, raciocínio matemático e operações aritméticas. Aloysio, só um segundo, é técnica, questão de ordem. Nós estamos entrando num debate vivo e interessantíssimo sobre questões de educação. Nós temos mais ou menos ainda só 20 minutos e mais um terceiro bloco de questões que são de outra linha de raciocínio, se referem como é que as pequenas e médias empresas poderiam ter mais competitividade. Nós temos que tomar uma decisão aqui, nós todos, vocês principalmente. Ou a gente prossegue nesse debate sobre educação e deixamos de lado, que não vai dar tempo, de colocar as questões de pequena e média empresa, ou encerramos aqui o debate sobre educação, muito breve, Aloysio, e aí passamos a pequena e média empresa. Fazemos o quê? Decision time. Ok, pequenas e médias empresas, então o bloco fica fora, nós vamos continuar o debate sobre educação até o final deste painel. Aloysio. Não? Ao contrário? Ok. Clara? Não, está claro. Eu sou muito ruim como animador de auditório, por isso. Eu só queria voltar ao seguinte, Eduardo. Sim, e nós vamos entrar em seguida em pequenas e médias empresas, mas eu queria voltar ao seguinte. Nós temos uma série de indicadores de metodologia científica para analisar a qualidade do ensino no Brasil. O IDEB mede a proficiência em português e matemática e o fluxo. Então, é um indicador que foi feito com os melhores especialistas de avaliação do Brasil. Então, o IDEB tem mostrado a evolução, especialmente nos anos iniciais, também nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio, menos, um avanço importante, especialmente na proficiência em matemática e português. Em relação ao ensino superior, nós temos hoje um exame universal. Do 1,5 milhão e 800 mil concluintes, 1,5 milhão estão fazendo o Enem esse ano. E o Enem é um exame que está baseado na teoria de resposta ao item. Ou seja, as questões são pré-testadas e há um equilíbrio entre o nível de dificuldade das questões. Muito difíceis, médias e mais fáceis. Portanto, há uma curva de complexidade dos exames, que os alunos ficam, os participantes, 5 horas fazendo, e depois tem ainda a redação, para a gente avaliar a evolução do perfil de aprendizado dos ingressantes. O que mostra? Um avanço importante, especialmente em matemática e português, na proficiência de ingresso no Enem. Além do Enem, nós temos hoje o ENAD no final da conclusão do curso. Nenhum aluno se forma hoje se não fizer um exame final, que não é obrigatório do ponto de vista da nota que ele recebe no curso, mas é o que avalia as instituições de ensino. E nós mudamos, inclusive, a regra, aumentando o rigor na elaboração do ENAD. Amanhã, eu estou divulgando os dados do ENAD, que avalia as instituições, os cursos, todos os cursos e todas as instituições. E nós vamos ver que elas são avaliadas do nível 1 ao nível 5. Há uma evolução para melhor em todos no conjunto da estatística, em todos esses níveis, menos faculdades e cursos no nível 1, menos no nível 2, mais no nível 3, mais no nível 4, mais no nível 5. Houve uma evolução muito positiva. Agora, pegar uma pesquisa de opinião pública, sem o rigor da avaliação dos instrumentos disponíveis pelas universidades, ou mesmo os exames internacionais, porque o PISA, que é um exame para 15 anos, mostra que o Brasil está embaixo no ranking. Mas que ranking? A China escolheu Xangai, que são 18 milhões de pessoas, e 26 escolas onde é feito o exame do PISA. Ficou em primeiro lugar no ranking. O Brasil são 850 escolas, quem escolhe é a equipe do PISA. No Brasil inteiro, escolas rurais e urbanas. Portanto, o ranking não é o mais importante, porque é difícil você comparar um país que tem 1 bilhão e 300 milhões, que pega as suas melhores escolas no seu melhor estado, com um país que abre todo o seu sistema para estar junto na comparação. O ranking é o menos relevante. Pode ter alguma importância, mas não é o mais relevante do PISA. O Brasil é o terceiro país que melhor evoluiu no ranking mundial do PISA. Num patamar abaixo, porque a nossa metodologia é muito mais aberta e muito mais exposta, mas somos o terceiro país que melhorou para pegar um dos exames, uma das avaliações que tem base científica. Então, eu pediria que a gente não tome uma pesquisa de opinião pública, que os egressos do ensino superior, com uma metodologia que não passou pelo rigor da ABAV, que é a Associação Brasileira de Avaliação, e pelo rigor científico para construir uma metodologia de avaliação, e jogue fora todos os indicadores de avaliação. O Brasil
tem problemas no sistema educacional, tem problemas de qualidade, tem uma agenda tanto da emergência social que nós temos. Porque qual é o outro lado dessa discussão? Qual é a outra visão elitista que está nesse debate, embutida? É que dos 20% mais pobres do Brasil, só 0,5% tinha um curso superior ou formação há 10 anos atrás. Meio. Dos 20% mais ricos, 47% tem diploma superior. Aonde está a desigualdade do Brasil? E se a gente analisar a relação Nordeste e Norte com Sul e Sudeste, o abismo é semelhante. Então, essa demanda social por titulação é um direito que os mais pobres desse país conquistaram nesse país. E a obrigação do Estado é abrir as portas da universidade, do ensino médio, do ensino profissional e exigir qualidade. E não ter uma visão elitista de diplomação que fez deste país um dos países mais desiguais do ponto de vista internacional. Então, a redução da desigualdade é muito menos Bolsa Família, salário mínimo, é muito mais ensino de qualidade para todos. Então, nós estamos sim ampliando o sistema, tanto o sistema público como o sistema privado. Nós somos hoje o 13º país que mais produz artigos científicos indexados, que é a métrica da produção científica internacional, e o país, junto com a China, que mais acelerou a participação no ranking internacional. E eu tenho absoluta certeza que programas como Ciência Sem Fronteira, Pronatec, o rigor do Enem, porque não é mais apenas um vestibular aqui, é um exame nacional, é a mesma régua republicana para ter acesso ao ProUni, ao FIES, ao ingresso na Universidade Superior e ao Enem, vai mudar a história da educação brasileira. Então, eu, ainda mais que você é um intelectual competente, que estuda com profundidade as coisas, eu faço questão de marcar audiência com você e abrir todos os nossos indicadores de qualidade para a próxima avaliação, você não considerar apenas uma pesquisa como essa. Nós vamos passar logo mais para o debate sobre pequena e média empresa. Luiz, eu, por exemplo, adoro discutir política contigo. A gente se conhece há mais de 3 décadas e nós dois adoramos um bom debate político. Eu, por exemplo, me considero um elitista sim. Eu acho que educação tem que ter qualidade em primeiro lugar. Talvez pelo fato de eu ter me formado na Alemanha, onde é fundamental a qualidade de quem sai de uma instituição de ensino. Mas essa é a minha opinião particular, que não é o que interessa a vocês aqui. O que eu queria é ligar as questões que vocês acabaram de colocar a um outro ponto e dar a palavra ao Stefano. Porque... Mas deixa eu só perguntar uma coisa. A Alemanha tem uma estrutura educacional elitista? Não. Tem uma estrutura universal secular de qualidade. Elitista. Os adolescentes já são separados entre os que vão para a área técnica e os que mas vão para a área todos têm a mesma oportunidade. Não, pera um pouquinho, William. Mas todos têm a mesma oportunidade. Elitista é alguém se recusar a dar educação a grupos da população. E isso eu discordo. Agora, considerar elitista quem exige mérito e qualidade na educação, não. Aí eu discordo. Pera um minutinho, não. Isso nós temos total concordância. O Enem é mérito e qualidade. É uma régua republicana. Só vai para o Ciência Sem Fronteira quem tirou mais de 600 pontos. Não é o filho do ministro, do senador, do empresário ou o apaniguado do professor. É uma métrica republicana. O processo de acesso no SISU é uma métrica de meritocracia. Todo o sistema está baseado cada vez mais na meritocracia. Agora, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que hoje, só 14,7% dos nossos jovens estão na educação superior. A média dos países do OCDE é 37%. A Alemanha é mais de 60%. Sim. É mais de 60%. Então, nós temos que ampliar a oferta, sim. Temos que ampliar com qualidade. Mas o Brasil tem que ampliar a oferta, porque nós privamos a maioria dos nossos jovens de uma escola pública durante séculos, de uma escola pública universal. O manifesto que fez o Estado ser protagonista da educação republicana tem 80 anos, está comemorando esse ano 80 anos. De Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, está fazendo 80 anos. Porque até então nós não tínhamos uma estrutura pública e republicana, estamos construindo isso. E nos últimos anos, começa fundamentalmente no governo Fernando Henrique Cardoso e passa pelos 2 últimos governos Lula e Dilma, que nós tivemos realmente a massificação do ensino fundamental. Eu falei do ensino infantil, só 23% das crianças estão na escola, só 12%. Tá pedindo a palavra. Eu vou concluir, das crianças pobres. Então, esse país
tem que abrir, sim, espaço na escola pública de qualidade, em todos os níveis, para os mais pobres. Jorge. Porque o que reproduziu a desigualdade na história do Brasil é essa visão elitista de apartar as pessoas entre aqueles que podem ter educação de qualidade, pagando, e aqueles que nunca terão chance porque não podem pagar. Por isso a escola pública tem que ter qualidade, mas tem que abrir as portas e buscar a inclusão social na educação. É isso que vai mudar a história do Brasil. Jorge. Eu só queria, como eu coordeno o movimento da sociedade civil, de Todos pela Educação, eu digo assim, eu estou extremamente feliz, tá certo? Primeiro, nós avançamos quantitativamente, a educação passou a ser de 6ª para 2ª prioridade do país, e estamos debatendo num auditório que nem esse o tema da qualidade. O problema se resolve debatendo o problema. Então, eu estou extremamente feliz. Vamos dizer, esse avanço que aconteceu nesses últimos anos, de sair da quantidade, buscar a qualidade no julgamento, hoje exigir a alfabetização aos 8 anos. Então, estamos atacando os problemas. O importante é o seguinte, eu não vi no país, há 5, 6 anos atrás, não se debatia a educação e competitividade, dentro da minha visão, eu dizia assim, eu olho o benchmark do mundo, eu dizia assim, nós temos que atingir um cidadão e um profissional igual à Coreia do Sul, senão o empresário não consegue competir com o mundo. Então a educação tem que nos dar esse suporte. E tendo esse debate, eu tenho certeza que vamos chegar lá, principalmente pelo posicionamento, vamos dizer, aberto. A mudança de exigência, tá certo? E eu digo assim, aumenta a exigência, porque o patamar tem que ser de competitividade mundial. E nós, acho eu, se eu olho a evolução que houve nesses últimos anos, né, ainda com o reforço da própria presidenta Dilma, eu digo assim, nós estamos no caminho. Agora, a exigência tem que ser benchmark mundial. E aí, né, essa pressão tem que continuar, não só nisso, em tudo, né, e em prazo curto. Mas a caminhada, ela deslanchou e eu acho que está avançando. Gente, vamos ao terceiro bloco. Eu não quero deixar que essa questão... eu quero que essa questão seja abordada. Não vamos deixar de lado a questão da pequena e média empresa. Vou pedir para projetar imediatamente, para a gente andar um pouquinho mais rápido. Nós temos 10 minutos para acabar o programa. O estado da competitividade brasileira. Vamos lá. Questão A. Estou lendo para o pessoal do escurinho lá atrás. As políticas de apoio à competitividade devem ser iguais para todas as empresas ou... pequenas empresas precisam de ações especiais. Como evitar que políticas de apoio freiem o crescimento de empresas? Essa é a alternativa A, ou melhor, a questão A. A questão B. Como as pequenas e médias empresas podem tirar proveito da globalização e se integrarem nas cadeias produtivas globais? E a de letra C. As pequenas empresas estão fadadas a serem menos produtivas que as grandes? Ou... é possível desenvolver políticas que ajudem as pequenas empresas a serem tão produtivas quanto as grandes? Votem, por favor. Olá, primeira questão. De novo, essa foi por pouco, realmente muito pouco. Vamos lá então. As políticas de apoio à competitividade devem ser iguais para todas as empresas ou as pequenas precisam de ações especiais? Vamos falar de o que uma grande empresa acha, Estevam. Vou tirar você da situação de privilegiado espectador da conversa. Não, bem, é um pouco difícil eu falar com propriedade sobre o que uma pequena empresa precisa, mas eu diria que tem que melhorar o ambiente econômico para todas as empresas. Porém, por exemplo, se desburocratizar o sistema, eu acho que talvez isso tenha um impacto maior para as pequenas empresas do que para as empresas grandes. A gente tem departamentos grandes financeiros que pequenas não podem ter. Então, eu diria que é melhor trabalhar um ambiente para todos, mas um ambiente mais simples para todos talvez beneficiaria melhor ou mais para as... Luiz Carlos. Obrigado, Stefano. Aqui eu acho que tem uma diferença e é importante estar dialogando com vocês. Acho que aqui a gente tem, e esse é um tema importante, eu estou aqui com gente muito influente que pode ajudar, a gente tem um gap. Tem uma grande empresa que tem mecanismos normais de uma grande empresa para desenvolver tecnologia, ser mais competitiva, e você tem um regime que tratou muito da micro e da pequena, que também tem. E você tem um hiato
um gap na média empresa. Então, essa é a primeira questão que eu queria levantar aqui. Quer dizer, hoje, se eu tivesse que dizer que há um conjunto enorme de médias empresas no Brasil que não tem nem o tratamento diferenciado da pequena empresa, nem tem a capacidade operacional da grande empresa. Então, esse é um primeiro tema que a gente precisaria tratar no Brasil, na legislação e mesmo em relação ao SEBRAE, como desenvolver uma política para as médias empresas hoje, que estão, de certa forma, e devem ser os maiores clientes, inclusive, em vários aspectos da própria CNI, quer dizer, no sentido do tratamento. Essa é a primeira questão. Acho que a gente tem que fazer um esforço diferenciado para a pequena empresa, e assim no mundo todo. Quer dizer, nenhum país no mundo trata a pequena empresa igual à grande empresa. Tem que ter mecanismo de subsídio, tem que ter política pública para essa área e tem que fazer um esforço. E os números são claros aqui no Brasil. A gente viveu no debate anterior o tema da qualidade e da quantidade. Nesse aspecto também. Nós desenvolvemos muita quantidade, temos uma formalização crescente, temos 7 milhões de pequenas empresas no regime do Simples, somos responsáveis por a maioria dos empregos, mais de 70% dos empregos. Agora, não somos nem 25% do PIB. E isso está abaixo da média. Sabe quantas empresas dessas 7 milhões são exportadoras? 1,5%. Evidente que tem um grave problema e um desafio de aumentar a competitividade, do valor agregado, de melhorar as condições. Nós estamos botando no mercado, é um ponto positivo, é uma etapa importante. Mas o tema da qualidade aqui também. E há um imenso desafio de inovação. Hoje, evidentemente, a pequena empresa depende muito do mercado interno. Mas ele será um mercado interno tão complexo como é o mercado internacional hoje. Então, se a gente não vencer os gaps, nós temos vários gaps aqui de inovação, uma série de temas que são fundamentais. E esse é o esforço. Quero dizer que o SEBRAE vai investir, nós criamos uma regra básica no sistema SEBRAE, que é obrigatório gastar, no mínimo, não é o máximo, é o mínimo, 20% de todos os nossos recursos. Isso significa 1 bilhão para os próximos 2 anos em inovação. Há uma dificuldade no relacionamento entre oferta e procura em relação às universidades. Esse é um tema brasileiro. Como aproximar melhor o mundo das empresas do mundo da universidade. Como é possível estabelecer oferta e demanda mais balizada em serviços tecnológicos. Enfim, tem uma imensa agenda aqui. Agora, quero dizer que a gente avançou. A FINEP tem feito um esforço, o governo brasileiro tem feito um esforço, e quero voltar a dizer aqui, no caso do SEBRAE, das micro e pequenas empresas, a gente tem feito um esforço grande nessa direção. Acho que a gente tem que ter um olhar especial nas médias empresas. E eu trato a minha pequena empresa, apesar dela ser apenas 10% da minha clientela, de maneira muito vigorosa, porque elas é que dão um valor agregado, e a média empresa tem a mesma questão aqui. A gente tem que dar um tratamento diferenciado, segmentado ao meu trabalho. O esforço do SEBRAE é cada vez ser mais segmentado e um tratamento diferenciado, cada vez mais, e customizado para públicos diferentes. Temos uma agenda da microempresa, do microempreendedor individual, que é uma agenda básica, e temos uma outra agenda para aquelas pequenas empresas que têm que dar o passo da inovação, o passo da internacionalização, e temos um imenso desafio nas médias empresas brasileiras. Robson, o pessoal praticamente fez de 2 perguntas uma pergunta só, ao votar agora nesse terceiro e último bloco desse painel de debates. E é o final de cada uma dessas perguntas. A de letra A, por exemplo, como evitar que políticas de apoio freiem o crescimento de empresas? E se a gente pegar a questão que ficou em segundo lugar, ali pertinho, é possível desenvolver políticas que ajudem as pequenas empresas a serem tão produtivas quanto as grandes? No fundo, as 2 questões são uma só. Olha, eu acho que é possível, sim, a gente ter políticas que ajudem as pequenas empresas, mas acho que no Brasil a gente ainda está longe disso. Porque no Brasil a gente tem, por exemplo, política de incentivo para a pequena empresa, mas é de incentivo para ela continuar pequena empresa. Entendeu? Não é para ela crescer. Na realidade, quando a gente estabelece um teto para que a empresa fique no Simples, o que acontece é que quando a empresa chega naquele teto, ela cria outra empresa
e vai criando empresas e não cria uma musculatura própria para poder crescer, para ter condições de desenvolver tecnologia, inovação, essa coisa toda. Por outro lado, os próprios governos estaduais, e às vezes muito de estados que têm poucas empresas grandes, eles não querem dar os incentivos para a pequena empresa, porque a grande maioria das suas empresas são pequenas. Então, se eles derem os que estavam previstos, eles caem muito na receita dos estados. Mas eu acho que nós discutimos no bloco anterior, por exemplo, a questão da educação, da formação profissional, no setor da indústria, o que o Senai mais faz hoje é formar profissionais para pequena e média empresa. Eu acho que esse é um caminho importante. E discutimos também o negócio, a questão da inovação. Nós temos uma parceria com o Sebrae hoje, nós estamos induzindo as empresas em todos os estados brasileiros a serem empresas inovadoras. E isso principalmente para pequena e média também. Eu acho que esse é o caminho da gente fazer com que a empresa tenha condições de crescer. Senhores, posso deixar a palavra do anfitrião como a última? Muito obrigado a participação de vocês. Estamos chegando ao final dessa sessão de trabalho. E muito obrigado a participação de vocês. Até logo mais. Rosane.